Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de geografia, página 201, e nós vamos até a 207, essa aqui. Vamos lá? Observe alguns veículos vistos de cima. Faça um círculo representando as pessoas transportadas por estes veículos. Perceba qual é a capacidade máxima de pessoas de cada um pode transportar. Vamos lá. Como vimos anteriormente, alguns veículos de transporte são mais vantajosos que outros. Sabendo disso, responda as questões a seguir. Vamos lá. Quantas pessoas o ônibus consegue transportar? Contem aí, gente, nos bancos aqui, quantas pessoas eles conseguem transportar, os ônibus. Rapidinho. Já vou colocar aqui. São 39, tá, gente? Contando, são 39 bancos. Então, são 39 pessoas que eles podem transportar. 2. Quantos passageiros cada carro da pista 2 consegue transportar? Quantos passageiros cada carro consegue? Fazem as contas aí. São 3 na parte de trás e 2 na frente, tá? Então, são 5. Muito bem. 3. Quantos passageiros todos os carros da pista 2 conseguem transportar? São 3 na parte de cima, 3 embaixo, então são 6. Cada um é 5. Façam as contas. São 30 pessoas. Tá? Qual é o meio de transporte mais vantajoso para a locomoção de uma grande quantidade de pessoas? Vamos lá. Quem que transporta mais pessoas? O caminhão. O ônibus ou o carro? O ônibus, né? E justifique sua resposta. Opa, ônibus. O que nós podemos justificar, gente? Que o caminhão... Eita, meu Deus do céu. O ônibus pode transportar até 39 pessoas, né? Infelizmente, assim, se nós olharmos os ônibus da São Paulo, são mais de 39 pessoas, tá? São muitas pessoas em pé, que isso a gente tá contando os bancos, né? Fora as pessoas que vão em pé. Então, no ônibus, pode transportar mais pessoas, tá? Então, nós vamos colocar que ele tem mais assentos, né? Colocar, pois os ônibus possuem mais lugares para sentar, ok? Que aí nós colocamos que são os assentos, tá? Muito bem. Certo? Facinho, tranquilinho, né? Vamos para a próxima página. 202. Diferentes modos de transporte. Agora vamos conhecer os principais tipos de transporte utilizados na atualidade. Transporte ferroviário. Gente, esse transporte ferroviário era mais utilizado antigamente. É utilizado ainda hoje, mas antigamente era muito mais, tá bom? Usa como vias de trilhos de ferro, as ferrovias. O veículo que anda sobre eles é o trem. Esse meio de transporte é composto por várias partes, vagões, que são ligados entre si e podem transportar tanto pessoas quanto cargas. No Brasil, os trens são muito utilizados para transportar produtos e matérias-primas, como o minério de ferro, que é retirado do solo e é usado para a produção de diversos tipos de materiais. Nos países mais ricos, o transporte ferroviário é usado para transportar mercadorias e pessoas. Na Europa, por exemplo, é possível viajar de um país para o outro com os trens que são muito mais rápidos. É preciso ter muito cuidado com os trilhos do trem, pois representam um grande perigo. Muito bem, gente. Os trens eram mais utilizados antes, mas hoje ainda nós utilizamos, tá? Pode transportar pessoas. Acredito que vocês já andaram de trem ou metrô, né? O trem, ele é um pouquinho mais devagar do que o metrô. O metrô é muito mais rápido, tá? Mas ele leva uma pessoa de um ponto a outro, assim como o trem também, tá? Muito bem. É utilizado para levar matérias-primas, tá? Eles são feitos, são transportados nos trilhos, tá? Então tem que ter muito cuidado. Por quê? Eles conseguem parar, porém demora, porque tem uma velocidade, né? Até mexer, por exemplo, no carro. Se a velocidade está muito baixa, você consegue frear, né? Com maior facilidade. Se tá muito alto, você não consegue. É a mesma coisa com o trem, tá? Ele para, mas ele vai demorar um pouco mais. Por isso, quando vocês vão andar de metrô, nem trem, tem uma linha que vocês têm que ficar, né, antes da linha. Você não pode ultrapassar essa linha porque fica muito próximo dos trilhos. Aí tem gente que acaba escorregando, se distraindo e acaba caindo nos trilhos. E é muito perigoso, tá? Pode levar até a morte. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Em países ricos, né, como em toda a Europa, tem um trem que passa pela Europa. Então você paga um valor nesse trem e aí você faz uma viagem
para os outros países só usando o trem. Legal, né? Bem bacana quem for fazer um mochilão aí um dia para a Europa, né? Viajar por esses países aí pode utilizar, tá? É muito legal. Muito bem, vamos para a próxima? Hidroviário. Esse tipo de transporte utiliza embarcações que navegam por diferentes tipos de vias aquáticas, como os rios e mares. Atualmente, os navios são responsáveis pelo maior volume de carga transportado entre países. Além disso, existem os navios de turismo, que levam as pessoas para conhecer pontos turísticos ao redor do mundo. Esses são os cruzeiros, tá? No Brasil, apesar de grande número de rios e uma área litorânea grande, o transporte aquático é pouco utilizado. Ele é mais empregado para o transporte de produtos agrícolas como a soja. A região norte do Brasil, onde existem muitos rios como o Amazonas, é o espaço onde o transporte aquático é mais utilizado. Em alguns países, essa região, inclusive, só é possível chegar de barco, tá? É legal que nós falamos do porto, né? Que é o local onde são mandados, né? Então, pensa assim. Vou dar um exemplo aqui em Santos, que é bem mais próximo da gente. Você vai lá no Porto de Santos, tem umas embarcações enormes, né? Navio, barco enorme. E aí são containers. Tem containers que são levados lá os produtos, né? Os objetos ali dentro. E aí eles colocam dentro, né? Dessas embarcações e levam, tá? Então, tanto pessoas vão mandar coisas aqui do Brasil pra fora, quanto nós vamos receber, né? De lá pra cá. São todos nesses portos, tá bom? Onde as pessoas também vão viajar de cruzeiro. Ok? Então, são lugares, né, na parte do litoral, tá bom? Que é levado, né, que passa os barcos, é muito legal. Quem tiver a oportunidade um dia de viajar, né, um dia só, gente, é rapidinho, bate e volta, tranquilo. Em Santos, aqui em São Paulo, né, no litoral de São Paulo, pode ir, é muito legal, vale muito a pena, só pra vocês olharem, conhecerem um pouquinho, passarem próximo, é muito bacana, tá? Tem alguns produtos, gente, que não podem ser enviados pelo avião, tá? Então as pessoas enviam pelos navios, tá? E aí é levado, é muito legal, os containers são enormes. Tem até lugares, gente, que os restaurantes são containers, então você come dentro de um container, tá? É muito bacana, tem acho que até um restaurante aqui em Guarulhos que tem assim, dessa maneira. Muito legal, né? Muito bem. Na página 204, tá pedindo pra você construir um barco de papel, tá? Aí você pode pegar na página 23 o do material de apoio, a folhinha e pode realizar, tá bom? Aí pede ajuda pro pai e pra mãe, porque olha, não sabe fazer barco de papel. Muito bem. Transporte rodoviário. Transporte rodoviário é realizado por veículos de rodas em estradas, podendo serem pavimentadas ou não, ou seja, com asfalto ou não, tá? Este transporte é mais utilizado em nosso país. A maioria dos acidentes ocorre nesse meio de transporte. Por isso, é muito importante tomar todo cuidado com os veículos. Você ainda não tem idade suficiente para guiar um veículo, só acima de 18 anos, tá, gente? Mas quando isso acontecer, é importante que esteja sempre atento às regras e os sinais de trânsito. O transporte rodoviário pode ser perigoso mesmo para as pessoas que não dirigem. Por isso, para atravessar uma rua ou uma avenida, devemos utilizar a faixa de pedestres e estar muito atentos ao movimento da via, esperando o momento correto e mais seguro para fazer a travessia. Um dos problemas causados pelo uso intenso dos veículos, principalmente em grandes cidades, é a poluição do ar. O número de motos também tem crescido bastante na cidade, lugar onde é comum o uso de motocicletas para fazer entregas e de pequenas encomendas, tá? O rodoviário, gente, pode ser os carros, caminhões, tá? Ônibus que transportam as pessoas, né? Vou viajar para Bahia. Eu posso ir tanto de avião quanto pegar um ônibus e ir, tá? Mas aí são lugares específicos que você tem com horário e tudo mais. Acredito que alguém já deve ter viajado até mesmo pra praia, lugares próximos aqui, tá bom? Tem muito lugar também que faz excursões, é bem legal. Muito bem. Para ter apenas duas rodas e de condutor estar totalmente exposto, o motociclista é um dos meios de transporte com o maior índice de acidentes. Por isso, é importante que os condutores de motocicletas tenham muito atenção às leis de trânsito e usem os equipamentos de segurança de capacetes e luvas. Muito bem. Legal, gente, que tem muitas coisas que são transportadas pelos caminhões, tá? No caso, a gente tá falando de carro, mas é importante falar dos caminhões. Lembra que eu já comentei com você sobre a greve que teve e tudo mais? Então, é uma profissão muito importante que leva tudo, né? Tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Com os caminhões, que às vezes são muito pesados, tem que tomar cuidado, né? E são muito importantes pra gente, ok? Muito bem. Transporte aéreo.
é o transporte realizado pelos ares, por meio de máquinas capazes de voar como as aeronaves. É considerado um dos meios de transporte mais modernos e seguros que existem. A principal desvantagem do transporte aéreo é seu custo elevado. Por isso, na maioria das vezes, ele é utilizado somente para transportar pessoas e cargas valiosas. Atualmente, o transporte aéreo é responsável por fazer a conexão entre lugares distantes, promovendo grande troca de produtos e culturas. Para ter uma ideia, é possível viajar de São Paulo a Lisboa, capital de Portugal, localizada na Europa, em cerca de 10 horas. Tá? Ai, mas só 10 horas? 10 horas é muito rápido. Gente, nós temos que entender que é muito distante, né? Quando nós olhamos no mapa, não parece, porque é um desenho, né? É uma representação. Mas são muito distantes, né? Tem milhares e milhares de quilômetros de distância. Então, 10 horas tá ok pra fazer, né, essa viagem. Um tempo bom, né? Por exemplo, gente, meu pai... Eu sou japonesa, né? Descendência mestiça. E o meu pai, ele foi morar um tempinho lá no Japão. Gente, ele demorou mais de 30 horas pra chegar no Japão. E quando nós olhamos no mapa, né? Não parece que é tão distante, né? É distante, né? Não é tão próximo. Mas não parece que é tão. Então, só pra vocês terem uma noção, tá? Que é bem distante. Demorou 30 horas, mas imagina se fosse de... sei lá, barco, quanto tempo ia demorar, ou se fosse de caminhão. Eu até expliquei pro pessoal da videoconferência, né? Caminhão não tem nem como, né? Como ir, mas imagina, quantos dias nós demoraríamos pra chegar lá, né? Então é bem distante, então tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente acha que é muito próximo, mas não. Tá? Muito bem. 207. Bicicleta, um transporte alternativo. Atualmente, muitas pessoas estão procurando utilizar meios de transporte alternativos e menos poluentes, como a bicicleta. A bicicleta é movida pela força humana, não causa poluição atmosférica e, por ser pequena, circula com facilidade pelo trânsito das grandes cidades, escapando dos congestionamentos, que são os trânsitos, tá, gente? Então, muitas pessoas estão usando as bicicletas para fugir do trânsito, até para ter uma vida um pouco mais saudável, né? É importante que os condutores de veículos motorizados, como o carro, ônibus e caminhões, zelem pelas pessoas que optam por utilizar as bicicletas, pois elas compartilham as mesmas vias de circulação. Tem até, gente, uma faixa, tá? Pra andar de bicicleta, tá bom? Em alguns lugares. Também é importante a construção de vias de locomoção destinadas exclusivamente aos ciclistas. Assim, eles poderão fazer seus deslocamentos com mais segurança, tá? Meio de transporte... ok, né? Bem tranquilinho. E nós vamos aprender na próxima aula meios de comunicação, que é mais legal ainda, né? Que nós nem gostamos de nos comunicarmos, né? Muito bem, gente. Essa foi a aula de hoje. Bom, um beijo. Tchau, tchau.